E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje vamos falar sobre circunferência, sobre a equação da circunferência. O que é circunferência? Circunferência é o lugar geométrico plano dos pontos equidistantes de um único ponto. Você deve saber a diferença entre circunferência e círculo. Circunferência é a linha que limita o círculo, portanto ela não tem área, ela só tem comprimento. Círculo é, além da circunferência, toda a região interna. Por isso, o círculo tem área. Vamos ver a representação da circunferência no gráfico cartesiano. Veja a representação. Temos o eixo x, o eixo das abscissas, e o eixo y, eixo das ordenadas. E uma circunferência com centro C. Vamos chamar as coordenadas de A e B. A no eixo x e B no eixo y. Todos os pontos da circunferência têm a mesma distância do centro. Essa distância é igual ao raio da circunferência. Vamos pegar um único ponto, um ponto genérico dessa circunferência, e chamar as coordenadas de x e y. Notem que no eixo x nós temos uma distância separando A de x. Essa distância é x menos A, que é a base do triângulo retângulo que você pode ver aí na figura. E no eixo y, uma distância separando o ponto B do y. Essa distância, y menos b, que é a altura desse triângulo retângulo. E a distância do centro até a circunferência é o raio da circunferência. Usando o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos, podemos ver que r, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à base do triângulo x menos a ao quadrado, mais a altura do triângulo y menos b ao quadrado. Trocando a ordem, ficamos com x menos a elevado ao quadrado, mais y menos b elevado ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Esta é a equação reduzida da circunferência. X menos o x do centro da circunferência elevado ao quadrado, mais y menos o y do centro da circunferência elevado ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Vamos fazer um exercício para você melhor fixar a fórmula. Veja o exercício. Monte a equação reduzida da circunferência com centro no ponto C, 2 e 4, e que limita um círculo de área 9π UA. UA significa unidades de área. Nós sabemos que a fórmula que calcula a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. E a área deste círculo, dado no exercício, é 9π. Podemos concluir, então, que π vezes o raio ao quadrado é igual a 9 vezes π. Dividindo os dois lados por π, encontramos raio ao quadrado igual a 9π dividido por π. Cancelando π, raio ao quadrado igual a 9, raio igual a raiz quadrada de 9, tirando a raiz quadrada dos dois lados. Raiz de 9 é igual a 3, então o raio desta circunferência vale 3. Sabemos que o centro está no ponto 2 e 4, então o x-centro é 2 e y-centro é 4. Vamos agora usar a equação reduzida da circunferência. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Lembre-se que a é o x do centro e b é o y do centro. Então vamos substituir a por 2 e b por 4. Ficamos com x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado, igual ao raio, que vale 3 ao quadrado. Fazendo a conta, 3 ao quadrado encontramos 9, temos x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 9, que é a equação reduzida da circunferência. Vamos agora fazer um exercício usando o gráfico da circunferência. Vejam este outro exercício. Monte a equação reduzida da circunferência com centro no ponto C, 5 e 2, e que tangencia o eixo x. Para melhor visualizar, a gente tem que montar o gráfico dessa circunferência. Notem que o centro está no ponto 5 e 2. X vale 5 e y vale 2. E uma vez que a circunferência tangencia o eixo x, é necessário que o centro da circunferência esteja a 2 unidades de distância do eixo x.
Então, o raio desta circunferência vale 2. Vamos agora usar a equação da circunferência, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. A e b, x centro e y centro. O x centro é 5 e o y centro, 2. Vamos substituir. X menos o x centro, que é 5 elevado ao quadrado, mais y menos o y centro, que é 2, também elevado ao quadrado, igual ao raio elevado ao quadrado. O raio é 2, igual a 2 ao quadrado. Ficamos com x menos 5 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 4. Vamos fazer um último exercício, só que dessa vez ao contrário, pegando a equação da circunferência e encontrando o centro e o raio. Veja o próximo exercício. Calcule o centro e o raio da circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 16. Vamos comparar esta equação com a equação reduzida que foi definida agora há pouco. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Notem que nós temos x menos 3 ao quadrado e x menos a ao quadrado. Portanto, podemos concluir que a é igual a 3. Da mesma forma, temos y menos 4 ao quadrado e temos y menos b ao quadrado. b só pode ser igual a 4. E a equação é sempre igual a raio elevado ao quadrado. E esta equação está igualada a 16. Temos raio ao quadrado igual a 16. Tirando a raiz, raio é igual a raiz quadrada de 16. O raio da circunferência é 4. Você viu que com a equação reduzida da circunferência é fácil achar o centro e o raio. Mas nem sempre a equação que a gente trabalha é a equação reduzida. Às vezes aparece a equação geral. Qual seria a equação geral? Você pega a equação reduzida e desenvolve. Você aplica quadrado perfeito 2 vezes. Vamos definir a equação geral? Colocamos aí a equação reduzida da reta. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio r elevado ao quadrado. Aplicando o quadrado perfeito no primeiro parênteses, x menos a ao quadrado. Lembram da fórmula? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, x elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, seria 2 vezes x vezes a. Podemos escrever 2ax. E mais o quadrado do segundo, a elevado ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa com o segundo parênteses, y menos b ao quadrado. Quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes y vezes b, que podemos escrever 2by. E mais o quadrado do segundo, b ao quadrado. Continua igual a raio ao quadrado. Colocando em ordem, ficamos com x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado. E subtraindo r ao quadrado dos dois lados, menos r ao quadrado, igual a 0. Reparem que a, o x centro, aparece multiplicando o x e menos 2. Então, para encontrar o x centro, nós pegamos o coeficiente de x, que é menos 2a, e dividimos por menos 2, encontrando assim o x centro, a. E o y centro, o b, ele está multiplicando o y e multiplicando menos 2. Ele é o coeficiente de y multiplicado por menos 2. Para encontrar o y centro, basta pegar o coeficiente de y, que é menos 2b, e dividir por menos 2, encontrando assim b. E existe um termo independente. O termo independente é aquele termo que não tem nem x e nem y. É o termo dado pela conta a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado. A partir do termo independente, nós podemos encontrar o valor do raio da circunferência, como vocês vão ver daqui a pouquinho no próximo exemplo. Vamos fazer um exemplo com números para desenvolver a equação. Vejam esse exemplo. Monte a equação geral da circunferência, com o centro no ponto C, 1 e 2, e raio 3.
Vamos começar com a equação reduzida da circunferência. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio elevado ao quadrado. A é o x-centro, ele vale 1, e b, o y-centro, vale 2. Substituindo, ficamos com x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual ao raio que é 3 ao quadrado. Fazendo o quadrado perfeito, x menos 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 1, que vamos escrever 2 vezes 1 vezes x. E mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado. No segundo parênteses, quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes y vezes 2, vamos escrever 2 vezes 2 vezes y. E mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado. Igual ao raio ao quadrado, 3 ao quadrado vale 9. Colocando em ordem, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x, menos 4y. E 1 ao quadrado mais 1, 2 ao quadrado, 4, mais 4. Subtraindo 9 dos dois lados, ficamos com menos 9, igual a 0. Agora é só somar os termos independentes. Temos x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2x, menos 4y, menos 4, que seria 1 mais 4 menos 9, igual a 0. Vamos fazer um último exercício, só que ao contrário. Com a equação da circunferência, nós vamos encontrar o centro e o raio. Vejam o exercício. Encontre o ponto de ordenada máxima da circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x menos 6y mais 21 igual a 0. Lembre-se que o x-centro é o coeficiente de x dividido por menos 2. Então, o x-centro, que é a, é igual ao número que multiplica x, menos 8, dividido por menos 2, dá 4. Y-centro é o coeficiente de y dividido por menos 2. O y-centro é b, igual a menos 6, dividido por menos 2, que dá 3. O termo independente desta equação é 21. E a fórmula do termo independente, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, igual a 21. Substituindo a por 4 e b por 3, ficamos com 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos r ao quadrado igual a 21. 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. Subtraindo 21 dos dois lados e somando r ao quadrado dos dois lados, obtemos 16 mais 9 menos 21 igual a r ao quadrado. R ao quadrado igual a 4 e a raiz de 4, 2. Montando o gráfico, nós temos uma circunferência com centro no ponto 4 e 3 e com raio igual a 2. Quando ele pede o ponto de ordenada máxima, ele pede o ponto mais elevado, o ponto mais alto da circunferência. Ele está exatamente em cima do centro, na parte mais elevada. Então, do y-centro, que é 3, nós subimos 2 unidades, vamos até o ponto 5, encontrando assim o ponto de coordenadas 4 e 5, que é a resposta desta questão. Com isso, encerramos a nossa aula de circunferência. Até a próxima aula, estudem bastante.